Boa noite. Os presidentes dos 3 poderes negociaram um pacto com o objetivo de tentar tirar o Brasil da estagnação. Os presidentes da República, Jair Bolsonaro, da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, também do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, lideraram um encontro pela manhã no Palácio da Alvorada. O pacto é pelo encaminhamento de 5 pontos considerados prioritários: reforma da Previdência, reforma tributária, pacto federativo, segurança pública e desburocratização. O documento de formalização do pacto, que teve a participação também de vários ministros, deve ser assinado no próximo dia 10 de junho. E veja também outros destaques. CPI que apura denúncias contra o programa de remédios populares quer ajuda da Polícia Federal. Parlamentares e lideranças se unem em defesa da liberdade religiosa. Agora no Jornal da Assembleia, 2ª edição. Quatro anos de espera por 15 quilômetros de metrô. Frente parlamentar houve moradores afetados pela paralisação das obras da linha Laranja, projetada para ligar a Zona Norte ao centro da capital. A linha 6 Laranja começou a ser construída em 2015, parou em 2016 e até hoje se encontra inacabada. A obra era tocada por meio de uma parceria público-privada com o consórcio Move São Paulo, formado pelas empreiteiras Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, com previsão de entrega até 2020. Mas o consórcio interrompeu os trabalhos e alegou dificuldades na obtenção de recursos, depois que empresas que compõem o grupo foram alvo da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Infelizmente paralisou de novo, já vai fazer 2 anos que está paralisado. E de repente já foi até instituído o Move São Paulo, não existe mais. E não é querendo falar mal do governo, mas esse governo está dando prioridade a outras obras, né? Inclusive iniciando obras novas aí, precisava dar prioridade para esse nosso metrô, né? Que são na relatoria deles, nas audiências públicas, sempre falaram que era para 600 mil passageiros, né? Mais de 300 famílias foram retiradas de suas casas, com o argumento de que o transporte público seria construído no local para o bem comum da população. Mas, até o momento, não há previsão para a retomada da construção. Além disso, as famílias desapropriadas dizem não ter recebido indenização. Eu tinha 4 casas no estado do Sabão, justamente onde foi localizado no projeto da Estação Brasilândia. Fui desapropriado, hoje eu pago aluguel, eu recebia 2 aluguel, eu tinha uma filha que morava na outra casa, eu morava na outra. Então hoje são a 4ª casa que eu já pago aluguel. Então fui desapropriado, não recebi até hoje. Já fazem 4 anos, né, que eu já saí de lá da residência. E ainda tem pessoas que já receberam, mas fica 20%. Porque se receber os 20%, fecha o processo. Ele não pode reivindicar mais nada, nem a própria empresa pode reivindicar. Então só vai receber esses 20% depois de 5 anos. Então eu não recebi nem 20%, né, nem os 80%, nem 20%, nem nada. Estou pagando aluguel sem poder pagar. Com 15 quilômetros de extensão, o eixo metroviário, quando estiver finalizado, vai ligar a região da Brasilândia até São Joaquim, da linha 1 azul, e 15 estações, passando pela Freguesia do Ó, Pompeia, Perdizes, Pacaembu, Praça 14 Bis e Bela Vista. Mas, por consequência das obras paralisadas e das desapropriações, os moradores alegam aumento da violência e o acúmulo de entulho e sujeira na região. A situação ali é bem crítica. Hoje, os poucos moradores que sobraram, eles se tornaram prisioneiros da sua própria casa. Porque depois que tiraram as casas e tiraram os moradores antigos, a criminalidade aumentou, o usuário de drogas, é uma coisa onde só tem lixo, só tem bagunça, só tem sujeira, mais nada. No encontro, outras necessidades do bairro Brasilândia foram levantadas, como, por exemplo, a situação precária da saúde, cultura e lazer, e a falta de serviços públicos disponíveis para a população na região. Você tira 1 ano para poder fazer alguns exames que você poderia fazer em pouco tempo ou então numa consulta comum. Então, quando você leva o resultado do exame, a consulta já não vale mais. Quando você volta para a consulta, o exame já não tem mais validade. Né? Então, esse tipo de atendimento não está sendo priorizado o morador, nem mesmo a nossa saúde.
O deputado delegado Bruno Lima, do PSL, falou que pretende tomar providências para ajudar os moradores da região e pressionar o governo para que as obras sejam retomadas e concluídas. A gente exige que sejam finalizadas todas as obras que estão em andamento para depois se criarem outras obras, né? Não usar as obras como marketing em si, se preocupar com a população que está sendo diretamente afetada. Paralelo a isso, a gente vai brigar para que os reflexos da obra paralisada sejam diminuídos, né? Enquanto a obra não seja retomada, a questão da segurança pública, a questão da limpeza do entorno, a gente vai brigar também por isso. A CPI da FURP quer a participação da Polícia Federal na apuração das denúncias contra a Fundação para o Remédio Popular de São Paulo. A decisão foi tomada pela Comissão Parlamentar nesta terça-feira. Foi a 4ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai apurar denúncias de irregularidades na gestão da Fundação para o Remédio Popular. Na pauta do dia, 4 itens. Aprovado o requerimento de autoria do deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, que solicita à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo um perito criminal para auxiliar na apuração de documentos. Todos os contratos, até a parte de obras, evolução de obras, preços de mercado e preços estipulados, as licitações, esse perito tem a expertise de verificar se houve alguma irregularidade se debruçando nos documentos que virão à CPI. O deputado Edmir Chedid, do Democratas, presidente da CPI da FURP, é autor dos outros 3 requerimentos da pauta. 2 deles receberam pedido de vista pelo deputado Alex de Madureira, do PSD. O item aprovado convida o atual superintendente da Fundação para o Remédio Popular, o senhor Afonso Celso de Barros Santos, para prestar informações à CPI sobre a gestão da instituição. Na semana passada, os deputados membros da CPI da FURP foram até a fábrica da instituição na cidade de Américo Brasiliense. Nós estivemos na fábrica da FURP na semana passada e na anterior na fábrica da FURP em Guarulhos, na semana passada em Américo Brasiliense, e o que nós pudemos notar, uma fábrica tem 16% de aproveitamento e 84% de ociosidade. A outra fábrica nós temos 25% de aproveitamento e 75% de ociosidade. Então uma fábrica só, ela teria cerca de 40 e poucos % de utilização e mesmo assim 50% de ociosidade. Porque o Estado foi construir outra fábrica da FURP, contratar mais gente, despender mais recursos, enquanto a fábrica que já estava instalada aqui, nos parece inicialmente que ela poderia fazer todo esse trabalho que é feito hoje e o Estado não teria gasto 124 milhões de reais na construção da fábrica, mais 22, que é o questionamento que pagaram, que pode ser um superfaturamento, não precisariam ter feito uma PPP com uma empresa particular para administrar a fábrica de Américo Brasiliense. Então a CPI tem todos esses dados para levantar as dúvidas que nós temos, que a população tem, que os outros senhores deputados têm. Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor quer ouvir os representantes de todas as empresas de telefonia. O convite foi aprovado em uma reunião ordinária que também analisou 17 itens. 3 itens tiveram pedidos de vista logo no início do encontro. Dos projetos de lei aprovados, alguns tiveram destaque, como o que obriga os médicos a informarem aos pacientes a procedência das próteses de silicone e o que também torna obrigatória a disponibilização de balanças de precisão para que os consumidores dos estabelecimentos possam verificar o peso de produtos lacrados. Os 2 são de autoria do ex-deputado Gil Lancaster e foram comentados pelo presidente da comissão. Esse projeto vai fazer com que os estabelecimentos disponibilizem ao consumidor uma balança específica para que ele faça a pesagem para saber se realmente o produto, o conteúdo lá, daquele produto que ele está levando para a sua casa, realmente ou tem 200 gramas ou tem 500 gramas. Isso é muito importante para a garantia do consumidor. Projetos também como das próteses, né? Hoje a pessoa precisa fazer uma cirurgia, você não sabe de onde veio a prótese, você não sabe qual a procedência e esse projeto vai garantir, né, fazer com que o profissional ele mostre para o seu paciente, para o seu
a pessoa que vai ali passar por um procedimento cirúrgico, que aquela prótese é de tal fabricante, tem a numeração e a garantia dela, para que você tenha uma maior segurança. Na pauta eram 4 requerimentos. Um deles convida os representantes das empresas de telefonia, Oi, Claro, Vivo e TIM, a prestarem informações sobre a atuação das companhias à comissão. O pedido é do deputado estadual Rodrigo Gambale, do PSL. A intenção desse requerimento é de ouvir as companhias de telefonia móvel, também de internet fixa e de telefonia fixa, para saber sobre os serviços prestados que estão sendo feitos pela empresa. Haja vista que a quantidade de reclamações que nós, como parlamentares, representantes do povo, recebemos dessas empresas e queremos esclarecer algumas situações. O deputado Márcio Nakashima é autor de um requerimento parecido. No caso dele, o convite é endereçado à Nextel. Primeiro que é o mau atendimento, né? A relação entre o consumidor e o teleatendimento deles. Tenho recebido muitas reclamações em mídias sociais, através das plataformas, e as reclamações também de que o serviço de internet não corresponde à velocidade contratada. As iniciativas foram bem recebidas pelo presidente da comissão, deputado Jorge Wilson Xerife, do Consumidor. Eu acho que é importante que as empresas entendam que todo cidadão no estado de São Paulo e o cidadão no país, ele está mais atento aos seus direitos. Eu acho que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que ainda é considerado um dos melhores do mundo, ele não está ali para ficar guardado numa prateleira, ele está disponível para todo cidadão, para que o cidadão possa saber. Ele é o patrão da empresa. Dezenas de mulheres se reuniram no auditório Teutônio Vilela, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para discutir os impactos da reforma da Previdência na vida delas. A audiência pública foi coordenada pelo deputado federal Alexandre Padilha e teve o apoio da deputada professora Bebel, do PT. Era tanta gente que faltou espaço e o jeito foi sentar no chão mesmo. Os impactos da reforma da Previdência na vida das mulheres foi discutido no auditório Teutônio Vilela, na Lesp. Tinha gente de todas as idades. Nádia tem 23 anos e uma preocupação na cabeça caso o texto da reforma passe. A gente teme se aposentar mais tarde, a gente teme também com a nossa saúde, a gente teme com a economia do Brasil que vai parar de girar da forma que está girando. São várias áreas que são afetadas com um único projeto e que faz com que o país caminhe para o regresso, né? A proposta da reforma da Previdência foi enviada pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados há pouco mais de 3 meses. Em Brasília, uma comissão de Seguridade Social discute os pontos da reforma, entre eles a situação das mulheres. O deputado federal Alexandre Padilha, do PT, é membro da comissão e coordenou a discussão na Assembleia. Muitas mulheres, trabalharam durante 40 anos, estão trabalhando desde o começo como empregada doméstica, por exemplo, babá, desde os 13, 14, 15 anos. Chegam agora a 50, 55 anos, estão no momento de se aposentar, não vão poder se aposentar mais. Teriam que trabalhar até 62 anos de idade e comprovar pelo menos 40 anos de contribuição para ter a garantia do benefício integral. O que foi discutido aqui será anexado aos relatórios da comissão e levado ao conhecimento dos deputados à Câmara. A audiência reforçou, sobretudo, os pontos polêmicos da reforma. Pelo texto, a idade mínima da aposentadoria para mulheres no Brasil passaria de 60 para 62 anos, com 20 de contribuição. A audiência pública também discutiu a situação da mulher no campo. Pela proposta da reforma, a idade mínima para a aposentadoria da mulher que vive no meio rural é de 60 anos, com 20 anos de contribuição. Atualmente, a mulher do campo pode se aposentar com 55 anos e 15 de contribuição. Marilândia se aposentou em 2002, mas teme que as 2 filhas não consigam. Que o momento que você privatiza a aposentadoria, ela deixa de ser pública. Então, o investimento nas aposentadorias, com certeza, não teremos. Se o centro da proposta do Bolsonaro, que é a criação do regime da capitalização, que obriga as mulheres a poupar num banco privado para ter aposentadoria, aí que elas não vão conseguir se aposentar mesmo, porque
o histórico é que a grande maioria das mulheres brasileiras não consegue ter recursos próprios para poupar nada, não consegue fazer nenhum tipo de poupança. E mesmo a poupança que fizerem vai ser insuficiente para a garantia de um benefício que muitas vezes é um benefício pequeno, de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos. Na Semana da Liberdade Religiosa, a deputada estadual Damares Moura, do PHS, e o secretário-geral da IRLA, Danone Diop, realizaram visitas às principais autoridades de Estado e no município de São Paulo. A visita à Prefeitura de São Paulo com o prefeito Bruno Covas foi discutida a criação do Observatório Municipal da Liberdade Religiosa. Saímos daqui, não é, com a possibilidade de termos um espaço municipal ou um fórum permanente para debate, discussão e encontrar caminhos para a promoção do direito, ou um observatório da intolerância para que identifiquemos onde ela está e hajamos sobre ela. É preciso ter números para que as políticas públicas aconteçam e se efetivem. Portanto, saímos com este resultado e muito mais com a certeza de que o direito foi homenageado e foi promovido aqui no âmbito municipal de São Paulo. In every city you have people of different religion, so they have to live together with religious freedom, accepting that other people, other citizens have also the right to believe according to the dictates of their conscience. Na Câmara Municipal de São Paulo, a deputada Damares Moura visitou o presidente Eduardo Tuma, do PSDB. Discutiram assuntos de integração dos mandatos e da legislação parlamentar em relação à liberdade religiosa. Estarmos aqui hoje com o presidente da Câmara de Vereadores nos dá a possibilidade de estabelecermos com a municipalidade este braço de expansão e de apoio a um amplo trabalho que nós queremos desenvolver no Estado de São Paulo de defesa do direito de liberdade religiosa. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Eduardo Tuma, do PSDB, falou da liberdade religiosa e o que pode ser feito na esfera legislativa. Nós temos um projeto de lei que será encaminhado à Câmara Federal, mas que também será implementado no Estado e no município com esse tema, com esse viés, para defender a liberdade religiosa, para criar uma estatística, para criar diretrizes em proteção ao cidadão que quer exercer o seu direito de profissão de fé livre. Por isso aqui, parabenizá-la mais uma vez por esse trabalho. A agenda do dia terminou com uma visita ao governador João Dória no Palácio dos Bandeirantes. Na semana passada, a deputada e o líder religioso visitaram o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, do PSDB. Na Assembleia, os praticantes de todas as religiões foram homenageados em uma sessão solene. Representantes de crenças de matrizes africanas, que em geral sofrem mais com a intolerância religiosa, receberam menção especial. A reportagem é do Jeremias Gomes. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, abriu o evento. A deputada Damares gentilmente me convidou para poder estar aqui hoje, até para mostrar a importância, que é essa celebração do Dia Estadual da Liberdade Religiosa. Eu fiz questão, deputado Damares, de vir até aqui, até porque sei que uma das grandes lutas do seu mandato, da sua bandeira, é a questão da liberdade religiosa. O evento na Assembleia Legislativa de São Paulo foi uma iniciativa da deputada doutora Damares Moura, do PHS. Há mais de 16 anos, ela abraçou a luta contra a intolerância religiosa. Na Assembleia Legislativa, a parlamentar pretende ampliar sua atuação pela liberdade religiosa. Defender liberdade religiosa para todos, direito fundamental garantido constitucionalmente, mas ainda com problemas práticos. Portanto, é preciso sempre alertar, conscientizar e prevenir. Participaram da mesa o secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania, Paulo Dimas Mascaretti, Danone Diop, secretário-geral da International Religious Liberty Association, o presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, Eduardo Tuma, e o presidente da OAB São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos. A OAB, evidentemente, como interlocutora da sociedade civil para com os poderes constituídos, sempre estará ao lado de todas as bandeiras de manutenção do Estado democrático de direito e de defesa dos direitos de cidadania.
Entre os parlamentares que também integraram a mesa participaram o deputado Douglas Garcia e Castelo Branco, ambos do PSL. O evento contou com o apoio da ABLIR, que é a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, e homenageou dezenas de religiosos que se destacaram na luta contra a intolerância religiosa. Instituto do Meio Ambiente e fabricantes de pesticidas concordam. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Para especialistas, mesmo quando a química é inevitável, a quantidade pode ser reduzida. De acordo com os dados mais recentes do Instituto do Meio Ambiente, o IBAMA, o Brasil utilizou quase 540 mil toneladas de pesticidas em 2017. Cálculos da Andef, a associação que representa os fabricantes, revelam que o gasto com o uso de pesticidas na agricultura foi pouco superior a 36 milhões de reais. Esses valores tornam o Brasil o maior consumidor de agrotóxicos do mundo em números absolutos. Mas o país fica atrás de Japão, União Europeia e Estados Unidos, quando se leva em consideração a aplicação de agrotóxicos em relação à quantidade de alimento produzido e à área plantada. Mas a liberação dos pesticidas vem ganhando velocidade no Brasil. Neste ano, até o meio de maio, foram registrados 169 novos produtos, mais do que em todo o ano de 2015. Nenhum apresenta princípio ativo novo. São misturas de substâncias já aprovadas. No entanto, entidades de defesa do meio ambiente temem que a liberação de mais produtos faça os preços caírem e leve os agricultores a aplicarem pesticidas de forma mais intensa. Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, mais de 84 mil casos de intoxicação por agrotóxicos foram registrados entre o ano 2000 e 2015. Governo e indústria, no entanto, garantem que os pesticidas são seguros, desde que aplicados corretamente, mas admitem haver problemas de fiscalização na compra e aplicação dos venenos. Para a Anvisa, tão importante quanto evitar a aprovação de novos pesticidas é checar se os que já existem são realmente seguros. Embrapa e indústrias acreditam que, com o tempo, os produtores rurais vão acabar diminuindo o uso dos agrotóxicos, porque, apesar de mais baratos, ainda representam custos elevados. Assim sendo, o agricultor vai querer diminuir o gasto com os pesticidas. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá!